nós vamos falar um pouquinho das maldições, né, que podem ocorrer se nós não se achegarmos com um nível de arrependimento diante do Senhor. Nós entendemos que todo o tribunal, toda a abertura que se dá de sentença, de julgamento, todas as vezes que nós passamos diante de um tribunal, nós temos que passar com um nível de arrependimento, um nível de altar, um nível de entrega. Amém? Entendemos assim? Então existem raízes de iniquidade, raízes de pecado e de transgressões que não foram nós que fizemos. Eu sei que você já se arrependeu dos pecados que você fez. Eu sei disso. Né? Tua caminhada de cristão diz isso. Mas acontece que um portal como o Jubileu se trata de 50 anos. Né? Então ele vai falar talvez um pouco mais do que a sua idade, um pouco mais do que você plantou. Jubileu fala de heranças hereditárias. Tanto que voltar para uma terra é herança, entende? É herança, não é? Terra é o quê? Herança, né? Os filhos são o quê? Herança. Os escravos, os servos são o quê? Né? Então preste atenção. Quando nós falamos de jubileu, nós não estamos falando apenas dos nossos pecados pessoais, porque pecado é pecado confessado, pecado perdoado. Mas a palavra fala o quê? Que o Senhor é um Deus que visita a iniquidade até a terceira ou quarta geração, e a bênção até 1000. No original é 2000, viu? No original é 2000. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. O teu pecado, você pede perdão, se arrepende, está tudo ok. Mas você carrega dentro de você um DNA. Tem o sangue da sua avó dentro de você? Do avô? Você lembra que a avó é de uma família e o avô é de outra? Você lembra disso, né? De um sobrenome, o outro de outro. E os bisavós, tá? Tem sangue deles dentro de você? Tem? A bisavó é de uma, o bisavô é de outra, não é assim? Então vamos lá. Quando você vai diante do médico, ele pergunta assim: tem casos de diabetes na família? Não é assim? Por quê? Porque é algo que está no DNA. Talvez não se manifestou, mas está lá. Entende? Então, quando nós fazemos esse tipo de limpeza que nós vamos fazer aqui, veja bem, nós estamos limpando. E aqui nós fizemos uma interceptação nas aulas, porque nós temos menos de 2 semanas para fazer isso, né? A gente vai entrar no DNA espiritual, no genoma de vocês aqui, com essa limpeza aqui, para que vocês passem pelo jubileu com sentenças amenas, amém? Passem livres, amém? Gente, até iniquidade geracional, ela precisa ser confessada, ela é perdoada, acabou. O escrito de dívida é rasgado, amém? Você precisa saber disso. Enquanto ela está lá vigente, sem ninguém se manifestar, falar: olha, nós erramos, ela vai continuar tendo efeito. Lembra que maldição sem causa não prospera, mas com a causa ela atua? Agora imagine você chegando diante do Senhor para julgamento, livre dessas condenações. Todos os escritos de dívidas, ó, rasgados. Rasgados. Amém? Então, imagine você chegando diante do Senhor com teu DNA alvo. Olha que bênção. O portal se abre, você conhecendo ou não, você sabendo ou não. A sentença acontece, você sabendo ou não. A colheita acontece, você sabendo ou não. E eu quero dizer para você, você conhece a Constituição brasileira? As leis?
Vamos falar da CLT? O que é CLT? Um conjunto de leis para empreendedores e empregados. Você conhece a Constituição? Você sabe o que diz cada parágrafo? Não. E por você não conhecer, você tem alguma possibilidade de não sofrer dano caso você descumpra? Se alguém te levar na justiça, o juiz vai falar: não, fica tranquilo, Adriana. Você não sabia dessa cláusula. Você não vou te condenar, tá? Você não vai pagar, não vai recolher imposto por isso. Você não vai pagar isso mais 1/3. Tá tranquilo, tá? É assim? Não. É assim, ó. A senhora não sabia? Ah, então a senhora se informa. Estou falando porque eu já ouvi isso de um juiz. E Deus me treinou nisso, gente. Mas tanto que tinha dias que eu falava: não, isso aqui não é possível, não. Eu caí em cada golpe de funcionário, mas cada golpe, sabe? Mas isso era o Senhor me treinando. O Senhor me capacitando para isso. Quando você comparece diante de um tribunal, se você nunca compareceu, você sabe como que é? Eu sei como é. Você só tem um momento para falar. Resolve antes de sentar na mesa do juiz, porque depois que sentou, acabou. Você só tem um momento para falar, e você falou, para você falar novamente, ele tem que te liberar. Talvez ele libere, dependendo dele, do juiz. Mas talvez só teu advogado pode falar, e ele nem vai falar o que você queria falar. Vai fazer um acordo. Ouviu? O advogado gosta de fazer acordo, porque não gosta de brigar, não gosta de gastar papel, nem horas, né? É acordo. Não, vamos fazer acordo. Vamos fazer um acordo, então. Coloca só a parte junto. Que aí não quer. Então, dá para entender que nós vamos comparecer diante de um tribunal? Quem já compareceu aqui diante de um tribunal? Quem não compareceu? Eu te aconselho você abrir um vídeo de uma audiência no YouTube, viu? Aconselho você. E abre uma de crime. Porque se o teu DNA tiver pecado de crime, é daquele jeito lá que vai ser julgado. Sem arrependimento. Mas eu não matei ninguém. Eu não derramei sangue de ninguém. Não, mas se a sua avó fez um aborto proposital, tem um pecado de sangue. E aí nós somos pegos. Então, nós vamos agora dar início a um período de arrependimento e limpeza. Amém? Vamos lá? Depois nós voltamos para as bênçãos, tá? Nós vamos profetizar. Nós vamos começar pelos pecados da família. E aqui você vê pecados, mas ela trata de iniquidades, transgressões e pecados, tá? E são fortalezas que está relacionada a Jezabel, Leviatã, Mamon e Moloque. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque você vai entrar diante do Senhor, se limpando para comparecer diante de um tribunal. Interessante que vários tribunais, né? Porque o Yom Kippur está aí também, né? Eu sei que vocês tiveram uma aula de Yom Kippur, mas Yom Kippur é um tribunal da humanidade, né? Está relacionado a pecados sociais. Agora, nós vamos trabalhar pecados familiares. Na próxima renúncia, nós vamos trabalhar pecados sociais que nós cometemos com o próximo, que a nossa família fez com o próximo. Entende? Para nós corrigirmos essa maldição. Então eu quero que você me acompanhe. Eu vou começar e você repete, tá? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, subo pela cruz até o seu trono.
Me apresento reconhecendo as defraudações, iniquidades, transgressões e pecados meus e dos meus antepassados. Eu quero que você fale o seu sobrenome, de pai e de mãe. Vandresen e Pereira. Fale o seu sobrenome. Você lembra o sobrenome dos seus avós? Fale eles agora. Seus bisavós, caso lembre. É por esses sobrenomes que você está se identificando. É por essas linhagens. Amém? Nas seguintes áreas. Arrependimento e renúncia dos pecados familiares. Esse arrependimento do sacerdote, você vai se identificar-se pelos homens da sua linhagem. E você que é homem, você vai se identificar por você, eu, meu pai, meu avô, bisavô, tataravô, os homens da sua linhagem, tá? Vamos lá? Você, mulher, vai se identificar pelos sacerdotes da sua linhagem, tá? Você está representando agora, nesse momento, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, os tios. Você está representando o seu DNA, amém? Então vem comigo. Pai, eu me identifico pelos sacerdotes da minha linhagem e do meu DNA. Entro em arrependimento. Peço perdão. Renuncio e confesso. Quando não aceitei o sacerdócio de Deus. Quando não me posicionei como governo, levando minha família a não viver os princípios do eterno. Quando não assumi as despesas e as obrigações financeiras. Quando desejei outras mulheres ou outros homens, trazendo o espírito do ciúme para o relacionamento. Quando entrei em relacionamentos extraconjugais, quebrando a aliança. Quando não deixei pai e mãe para me tornar um com a minha esposa e construir a minha família. Quando estive amasiado em longos relacionamentos, mantendo relações sexuais e fornicação. Quando gerei filhos fora do casamento. Quando financiei abortos ou exigi o mesmo. Quando não assumi o filho, o tornando órfão de pai vivo. Quando pratiquei masturbação, sexo anal, sexo oral, derramando sêmen em local inapropriado. Quando deixei de ser pai e amigo, deixando meus filhos e família desprotegidos. Quando me neguei a ter relações sexuais para punir meu cônjuge. Quando coloquei os filhos no quarto do casal e mantive relacionamento sexual com a esposa, ativando a sexualidade dos filhos. Quando trouxe a pornografia para o leito familiar,
Quando eu fui ambicioso, tendo mais que um serviço, ou trabalhando sem o descanso para adquirir riquezas. Quando abandonei a esposa em momento de dor ou de problemas relacionados à saúde, seja física ou emocional. Quando escondi dívidas e negócios mal sucedidos por orgulho. Quando fui avarento e mesquinho. Quando não me importei com as necessidades da família. Quando assumi o comportamento e padrões culturais contra os princípios da Escritura. Decreto a palavra para o sacerdote. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Decretamos. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Decretamos, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses, do 1, 13 ao 14. Decretamos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2, do 11 ao 12. Decretamos o amor do eterno, de qualquer forma, é para sempre, acompanha eternamente os que o temem, a eles e a seus filhos, quando seguem o caminho de sua aliança e obedecem a tudo que Ele nos ordenou. Salmo 103, 17 ao 18. Decretamos. Mostre a direção da vida para seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Provérbios 22, 6. Decretamos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Efésios 4, 22. Já a gente vai para as esposas, tá? Para as mulheres da família. Repita-se comigo: Pai, em nome de Yeshua, por identificação, pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, pelos homens, que podem ser tios, primos, irmãos,
nós nos arrependemos por identificação, por toda feitiçaria, por toda idolatria, por todo derramamento de sangue, por todo assassinato, homicídio, suicídio, abortos, por todo derramamento de sangue na terra. Nós pedimos perdão, Senhor. Há uma voz clamando hoje, num Shabat: tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa linhagem. Perdoa o nosso povo. Pela adoração a outros deuses. Pelos altares levantados. Que os homens levantaram as trevas. Seja de dinheiro. Ou seja de adoração. Seja de sêmen. Seja de derramamento de sangue vermelho. Limpa, Pai, o nosso DNA. Oramos para que a Tua misericórdia nos encubra. Que o Teu sangue, Yeshua HaMashiach, nos cubra agora. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, essa pesada, né? Tá todo mundo bem? Tem alguém que está ruim? Podemos continuar? Agora os homens, você vai se identificar pela tua mãe, pela tua avó, bisavó, tataravó, que são as matriarcas da sua família. E você, mulher, que está aqui, vai se identificar por você, pela sua mãe, pela sua avó, bisavó e tataravó. Então agora você também vai fazer essa renúncia de mulher, assim como as mulheres fizeram dos homens. Amém? Pode fazer pela geração futura. Pode fazer, tá? Pode se identificar. Fala assim: eu me identifico pela minha linhagem e pela minha descendência. Linhagem é daqui para trás, descendência é daqui para frente, tá? Então você sempre pode citar isso. Então vamos junto? Pai, em nome de Yeshua, eu me identifico pela minha iniquidade, transgressões e pecados da minha linhagem e da minha descendência. Me arrependo pelos pecados e iniquidades. Peço perdão e renuncio. Confesso quando não soube reconhecer e honrar o sacerdócio do esposo. Quando não fui submissa à sua missão. Quando levei os filhos a ficarem contra o pai por manipulação. Quando me neguei a ter relacionamento e intimidade sexual, simulando dor de cabeça, cólicas e sono. Quando não servi a família em amor, sempre questionando ou insinuando que sou empregada. Quando menti ou escondi compras e dívidas. Quando me tornei áspera e insensível. Quando perdi o prazer em viver em família, preferindo a companhia dos amigos ou irmãos. Aqui desconfigurou, viu, irmãos? Mas nós vamos continuar. Quando desejei outros homens, trazendo o espírito do ciúme para o meu relacionamento. Quando eu o desonrei com maledicência e com difamação entre amigos e familiares. Quando brigamos
em frente aos filhos, trazendo traumas acerca do casamento. Quando permiti que os filhos dormissem no mesmo quarto que o casal, ativando a sexualidade em crianças. Quando não me submeti ao orçamento familiar, comprando e gerando dívidas sem pensar no coletivo. Quando não soube valorizar as qualidades do meu esposo. Quando não o elogiei. Ou quando eu não reconheci os seus esforços. Quando não me posicionei em cumprir os princípios do eterno. E não levei os filhos a conhecer e a obedecer. Quando desvalorizei o esposo e os meus filhos, tornando meu esposo viúvo de esposa viva, e tornando meus filhos órfãos de mãe viva. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos identificamos pelas iniquidades, transgressões, defraudações e pecados das mulheres da nossa linhagem e da nossa descendência. Pedimos perdão por todo o derramamento de sangue, abortos, assassinatos, sexo menstruados. Pedimos perdão por toda a imoralidade que as mulheres da nossa linhagem puderam ter. Pedimos perdão por toda a idolatria, por toda a feitiçaria levantada pelas mulheres da nossa casa, da nossa linhagem. Nós renunciamos à idolatria, à feitiçaria, à imoralidade, derramamento de sangue. Pedimos ao Senhor que a tua misericórdia nos encubra e encubra nossa descendência. Em nome de Yeshua. Decretamos. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6:22. Decretamos: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 12:4. Decretamos: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. Decretamos: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque não destes a eternidade, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.
Salmos 25, 6 ao 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Salmo 51, do 1 ao 2. Decretamos: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Amém? Está todo mundo bem? Está mesmo? Tem alguém que não está bem? Fale agora, gente. Ou fale agora. Enganei vocês. Podemos continuar? Então tá. Agora, nós vamos nos identificar por todos os filhos, desde os nossos. E dos filhos que os nossos pais foram, que os nossos bisavós foram, tataravós, porque eles foram filhos. E eles podem ter desonrado pai e mãe. E essa herança pode estar pairando sobre nós. E esse comportamento de desonra, que às vezes nossos filhos possam ter para conosco, vem dessas heranças. Então nós vamos nos identificar, né? Pelos filhos que nós geramos e pelos filhos que nós fomos, porque nós fomos filho. Nossa mãe foi filho, nosso pai foi filho, nosso avô, nossa avó, nosso bisavô, nossa bisavó. Então, você precisa entender que quando você se identifica, você tem que pensar na pessoa, você tem que falar, né? Por exemplo, pai, eu me identifico pela Giovana, me identifico por mim, me identifico pela minha mãe, pela minha avó, estou pensando nelas, entende? Pelo meu avô, pelo meu bisavô. Aí você tem avô da parte do pai, tem avô da parte da mãe. Não vai esquecer de ninguém, tá? Então eu não tenho só a Giovana de filho, eu tenho o Leonardo. Então vamos começar pelos filhos, daí por nós, como nós somos filhos. Aí como nosso pai foi filho, como nossa mãe foi filho, tá? Você pensa neles agora, para que essa raiz de desobediência seja arrancada, tá? Tem coisa aqui nessa renúncia que nem existia no tempo dos nossos avós, bisavós, mas se arrependa. Porque existe no nosso tempo e no tempo dos nossos filhos. Me arrependo, não, perdão. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu me identifico com os pecados de filhos da minha linhagem e da minha descendência. Eu me arrependo por identificação pela iniquidade, transgressão e pecado, pelas defraudações. Cite o nome dos seus filhos. Pelo meu pecado de filha, pelo pecado de filho da minha mãe e do meu pai, pelo pecado de filho dos meus avós por parte de mãe e por parte de pai, pelos meus pecados e pecados dos meus bisavós por parte de mãe,
por parte de pai, pelos meus tataravós, por parte de mãe, por parte de pai. Eu levanto agora um memorial de arrependimento, de iniquidade, transgressão, defraudação e pecado. Me arrependo e peço perdão. Renuncio e confesso. Quando eu não soube honrar pai e mãe, quebrando um mandamento que prolonga meus dias de vida na terra. Quando não dei valor aos ensinos e orientações vindo através de meus pais. Quando desrespeitei meus irmãos mais velhos ou desonrei os mais novos. Quando menti sobre lugares e pessoas, me tornando escravo da mentira, para manter o que eu escondi. Quando me neguei a obedecer às regras e conselhos de meus pais. Quando roubei dinheiro em suas carteiras. Quando roubei herança da minha família, dentro da minha linhagem, dentro da minha descendência. Quando acessei pornografia, quando comecei a me tocar, a me masturbar por curiosidade ou apenas por desejo. Quando peguei emprestado ou roubei objetos, materiais, brinquedos, tecnologias e não os devolvi. Quando me envolvi com jogos e imoralidades, me tornando escravo dos vícios. Quando desejei ou cobicei a vida de amigos, seja familiar ou financeira. Quando senti inveja da popularidade ou dos status dos amigos na escola ou nas redes sociais. Quando eu senti raiva, ódio de meus pais pelas correções ou pelos nãos que recebi de ambos. Quando eu fingi ter uma vida que eu não tenho nas redes sociais e entre grupos de amigos. Quando senti vergonha de meus pais pela classe social ou credo religioso. Quando eu tive preguiça de estudar, preguiça em cumprir com as minhas obrigações de casa. Quando eu não fui grato pela família e pela alegria de ter um lar. Quando eu não soube agradecer e reconhecer os esforços de meus pais para me criar e me dar uma vida íntegra. Quando eu os difamei para amigos, professores e pastores. Pai, em nome de Yeshua, por identificação, pelos meus descendentes, por mim e pela minha linhagem, nós pedimos perdão por todo derramamento de sangue, toda feitiçaria, toda idolatria, toda imoralidade sexual, todo roubo, toda mentira, todo engano, toda trapaça. Nós oramos, pedindo aos anjos que recolham todo esse sangue, seja ele vermelho ou seja ele branco,
Em nome de Yeshua HaMashiach. Leve para o local determinado. Pedimos perdão. Em nome de Yeshua. Decretamos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. E não deixa a lei da tua mãe. Atos perpetuamente ao teu coração. E pendura-os ao teu pescoço. Provérbios 6, 20 ao 21. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, 1. Honrem seu pai e sua mãe, para que tenham vida longa na terra. Que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Êxodo 20, 12. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7:18. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, 9 ao 11. Me apresento como sacerdote e pai da família. Fale seus sobrenomes. Confessando e renunciando todos os pecados, transgressões e iniquidades, todas as defraudações, rendendo todas as marcas dos tronos de iniquidades adquiridas ou herdadas. Pedimos que o fogo do seu altar superior passe sobre a nossa linhagem e descendência, sobre o nosso DNA físico e espiritual, apagando todas as marcas, em nome de Yeshua HaMashiach. Me apresento como esposa e mãe das famílias. Fale os nomes, dos sobrenomes. Confessando e renunciando todos os pecados, as transgressões, as iniquidades e as defraudações, rendendo todas as marcas
dos tronos de iniquidades adquiridas ou herdadas. Pedimos que o fogo do seu altar superior passe sobre a nossa linhagem e descendência, sobre o nosso DNA físico e espiritual, apagando todas as marcas dos tronos de iniquidade. Em nome de Yeshua HaMashiach, me apresento como filho e descendência das famílias. Fale os sobrenomes. Confessando e renunciando todos os pecados, transgressões e iniquidades, todas as defraudações, rendo todas as marcas dos tronos de iniquidade adquirida ou herdadas. Pedimos que o fogo do seu altar superior passe sobre a nossa linhagem, descendência, sobre o nosso DNA físico e espiritual, apagando todas as marcas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Pode sentar. Tá tudo bem? Tá? Alguém precisa de água? Alguém precisa de socorro? Se estiver todo mundo bem, nós vamos continuar. Eu vou pedir para o Vitor. Espera aí. Colocar, Vitor, naquela página do slide, onde está 7, lá na tarefinha que eu quero explicar, para dar tempo de descansar para a próxima renúncia. A última, né? Hã? É, no slide de jubileu. Quero explicar algo para eles aqui, que é bem importante, sabe? Ela ficou muito pequenininha, mas eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui. O jubileu fala de ciclos de 7, né? De 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21, de 22 a 29, de 29 a 36, de 37 a 43, de 44 a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Por exemplo, eu venho só até aqui, ó, porque eu não cheguei aqui ainda, né? Talvez você esteja aqui, talvez você passou. Talvez você está aqui, está aqui. Por quê? Dependendo da sua idade, você tem um ciclo de 7. Agora eu estou falando da sua pessoa, tá? Agora eu estou falando de você, da pessoa que você representa. Né? Eu, Rívica, vou até os 43 aqui, porque eu completei 41. Não é isso? Então, eu estou nesse ciclo ali. O que eu quero ensinar a vocês? Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes novamente. Amém. Eclesiastes 3, o capítulo 3, versículo 14 até o 15. Abriram? Já? Posso ler? Eclesiastes 3, versículo 14 até o 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é
já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nós vamos falar de ciclos. O que é, leia aí para mim, o que é, já foi. E o que será, lê para mim, gente, alguém em voz alta. 14, é o 15, versículo 15. O que você entende aqui? O que é hoje já aconteceu ontem. E o que vai ser já passou. O que você entende? Você já tinha lido essa palavra antes? Não? Deus investigará o passado. Estou entregando uma chave muito, muito poderosa. Seria muito bom que você entendesse. Caso você não entenda, pergunte, pergunte, repergunte, repergunte, até você entender. Por que eu estou falando isso? Porque de 1 a 7 anos, aconteceu algo aqui na sua vida. Coisas que marcaram a sua infância. Que muito provavelmente se repetiram do 8 ao 14. Que muito provavelmente se repetiram de 5 a 21. Mas muda os personagens, muda as pessoas, muda os contextos. De 22 a 28, de 29 a 36, porém não vai se repetir dos 37 aos 43, amém? Amém. Não vai. Amém. Não vai se repetir dos 44 aos 50, amém? Amém. Porque os ciclos repetitivos, nós vamos expor eles ao Senhor. Aqui a palavra está dizendo que aquilo que Deus fez, não que as trevas fez. Amém? Amém. Então as trevas usam da palavra de Deus, da autoridade de Deus, e trabalham em cima disso. Assim como usa do arco da aliança, que é um símbolo entre Deus e a humanidade. Assim como usa da cor vermelha. Assim como usa de tantas outras coisas, se apossam, se apoderam. Né? Hoje, se a gente usar vermelho, está quase em pecado, porque o vermelho é de quem? Da Jezabel. E Jezabel queria o quê? Né? Aonde Jezabel estava? Quando o Senhor estava estabelecendo céu, terra, mar, plantas. Aonde ela estava? Quem criou? E o poder criativo está no Senhor. E nós precisamos desconfigurar isso. Então, queridos, dores, eu quero que você levante, faça um levantamento desse tempo de dor sua. Coisas que se repetiram. É por isso que você vai ver repetições de mortes, repetições de divórcios, repetições de fracassos. Sabe, repetições? Falências. Quem teve um pai que já faliu aí? Pois esse ciclo vai te caçar. Essa herança vai te caçar. Você precisa repreender realmente, cancelar realmente. Ele te caça, porque tem um legado. Entende? Então por que nós estamos falando para você analisar esse período seu aqui? Porque provavelmente você sofreu danos, dores, divórcios. Se você pegar de um ano só. Tem gente que engravida no mesmo mês, tem os filhos no mesmo mês. Não é? Tem gente que se muda sempre no mesmo tempo. Se muda de casa, muda de cidade. Tem gente que perde amizades no mesmo mês. E isso vai se tornando um padrão. Nesse ano, em novembro, perdeu amizade. No ano que vem, perde amizade. No próximo, perde amizade. E você nem percebe, porque você acha que está tudo normal. Não é isso? Não acontece isso? Ah, as pessoas são ingratas. Não, você tem um ciclo aberto, você tem uma porta aberta, você tem uma marca. Você tem uma marca. Se você não apagar essa marca, fechar essa porta, o que vai acontecer?
ela vai se repetir, não é? Então, quando a gente fala para você, analise os seus ciclos. Eu quero saber o que você plantou nos últimos 7 anos. Vamos falar da bênção. Você vai colher nos próximos. Eu vou colher dos 44 a 50 o que eu plantei aqui. Sabia disso? Eu vou colher dessas sementes do que eu plantei. Agora, a minha pergunta para você é: o que você plantou? Seja sincero, levante a sua colheita. Você vai colher isso. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Não tem como você plantar abacaxi e dar morango. O pica-pau fala morango. Lembra torta de morango? Não tem como você plantar melancia e dar manga. Então vamos resumir. Se você plantou obediência, você vai colher obediência. Se você plantou desonra, você vai colher desonra. Se você levantou altares potentes, você vai receber altares potentes. Tudo aquilo que você faz, você recebe. Se você honrou alguém para ir viajar, você vai ser honrado. Você precisa saber disso, isso é real. E eu não estou falando porque eu ouvi falar, não. Eu estou falando porque eu vivo. Se você deu um copo de água para alguém, você vai receber. Se você deu abrigo na sua casa para alguém, você vai receber. Assim como o que de ruim você fez. Por que a palavra diz, olha, honre o órfão, a viúva, o estrangeiro? Porque você pode ser estrangeiro em alguma terra. Você pode ir para um outro país. Amém. Ué, mesmo em missão. Aí se você é uma pessoa que desonra o pessoal que está lá no semáforo pedindo recurso, você acha que lá em Londres você vai ser o quê? Honrado? O haitiano está aqui pedindo serviço, clamando por um real. Você vai trabalhar. Não vou repetir os nomes, porque a gente não pode, né? Quando a gente for para outro país, como que vai ser? Sabe o que a gente não se lembra? Que nós já fizemos isso. E pior, nós fizemos isso, nosso pai, avó, bisavó, tataravó. Quantos em fazenda foram pedir um prato de comida? Ó, tem que não. Tchau, obrigado. Medo de ser roubado. Mas desonrou. Né? Não aconteceu isso? O que nós esquecemos? E a gente fala, o diabo está furioso. O diabo está furioso comigo, pastora. Será que o diabo está furioso? Será que é uma colheita? Será mesmo? Eu não estou menosprezando não, porque a gente faz batalha espiritual e nós sabemos perfeitamente o que é. Mas eu quero te dizer que existe uma colheita. E a minha pergunta para você é, no seu ciclo anterior de 7, o que foi que você semeou nessa terra que Deus te colocou? O que você semeou, o que você plantou? Queridos, no próximo 7 anos você vai colher. O que você vai plantar nesses próximos 7 anos? Você tem que ter essa consciência, viu? É por isso que eu estou falando dessa forma. Para que a tua mente se abra. E tem mais um detalhe. Aquilo que nós estamos plantando de uma idade para frente, sabe quem que vai colher? Ah, filhos, netos, bisnetos. Eles nem sonham que nós estamos deixando legado para eles. Legado de honra, de santidade. Eles... Escuta, o que você vencer, teus filhos não vão sofrer para vencer. Teus netos não vão ter essa guerra. Não vão, porque isso é promessa. Vença você, para que os teus filhos não tenham guerra nessa área. Amém? Por isso que a gente ligou tudo quanto é tipo de arma.
Nossos filhos não vão precisar travar essas guerras, porque elas foram ganhas. Amém? Eu e você precisamos vencer. Agora você precisa entender. Ai, meu Deus, eu faço e as coisas não acontecem, não melhora, meu Deus. Ai, nem sei, acho que eu vou mudar de igreja. Pode mudar. Você acha que a colheita vai mudar? Pode ir para onde você quiser. Para outra nação. Se você quiser ir para Paris. A colheita vai ser lá. Porque a semente que nós plantamos é no mundo espiritual. Aquilo que você faz para o próximo, você está fazendo para o próprio Deus. E a gente pensa que não, que o que nós fazemos para os pastores é para Deus. Para o irmão, esse irmão, velho, esquisito. Né? Nós fazemos isso, não fazemos? Gente, fiz demais isso. O irmão chato. Não fez? Fez. Pensa bem. Você estava fazendo para o próprio Deus, então você vai colher. Alguém vai olhar e vai falar, que irmão chato. Você vai falar, eu sou tão legal. Só que a pedrinha que você lançou lá, ela... Ruim de ouvir isso, né? Queria ter ouvido isso há quantos anos atrás? Ser sincero. Gente, quando eu tive entendimento de jubileu, eu caí com os joelhos no chão, berrando, chorando e falando, por quê? Por que eu não aprendi isso com 14? Só tinha feito 2 ciclos de 7. Eu aprendi aqui, ó. Mas eu mudei a minha colheita, meu plantio aqui. Aqui eu mudei o meu plantio. Eu não ouvi o que é? Ah, tá. Dá tempo? Não, dá tempo. Na porta do jubileu nós podemos remir tudo, inclusive o tempo. Vou ensinar. Vou ensinar a ter uma equipe de sucesso aqui que sabe fazer isso. Vai dar super bom. Amém? Você pode fazer isso. Porque a gente erra, gente. Mas a misericórdia de Deus nos encobre, nos alcança. Amém? Então vamos lá. A Adriele tem quantos anos? Hã? Quem tem menos? Quantos? Menino abençoado. Menino de sorte, menino escolhido por Deus, realmente. Só a metade do nosso, minha gente. É amado ou não é? E essa daqui? Você, princesa. Fala, mostra ela. Amanda, você. Como é o nome dela? Amanda. 13? Amanda, você é mais amada ainda que o Vitor. Amanda. Você vai ensinar isso para a Lara. Não fez nenhum ciclo de 7. Agora você e o pai, que estão aqui sendo... E o Pedro? O Pedro em casa fez 2. Dá tempo. Dá tempo de você sentar e falar, filho, escuta aqui. Filho, tem um negócio aqui que o pai precisa te ensinar. O buraco é mais embaixo. Vem cá, filho. E ensina ele. Débora. Você tem noção que a Débora não tem herança já, gente? Você tem noção que ela já vai... ela já está leve. Que? Catarina? Está em casa, Catarina? Você tem noção, pai e mãe?
que ele já não tem esse peso que nós tivemos. Aquilo que você venceu, ela já está vencida. A Juju, Miguel, nem um ciclo de 7, mãezinha. É muita benção. Então vamos lá, o que eu plantei do 29 ao 36? Eu colho aqui, aqui e aqui. O que eu plantei do 37 ao 43? Eu colho aqui, aqui e aqui. E assim vai sucessivamente, entende? Então, a coisa está ruim? O que você plantou aqui? O que você andou plantando aqui? Olha, existem sementes que nós podemos arrancar pela raiz, a árvore, e elas não darão mais frutos. Amém? Existem árvores que nós podemos arrancar elas pela raiz e elas não darão mais sementes. Que ela foi plantada, enraizou, virou uma árvore, e a cada estação determinada, Eclesiastes 3, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, quando chegar o tempo de colher, essas frutas vão vir, que são vontades, desejos, até você cair e contaminar novamente. Você tem que entender que se você já traiu, isso daqui não é ruindade sua, você é um ser humano mau. Essa raiz de traição, de adultério, está na sua linhagem. Ou você vai arrancar essa árvore, ou você vai colher de novo. Porque você, ou a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas precisa ser trabalhado. Precisa ser, não finge que não existe. Entende? Você tem que ir para o Senhor e arrancar. As boas, muito bom, apóstolo, você falar disso, porque as boas vão ser colheita. Memorial, e esse memorial, Pai, lembra-te dos memoriais que eu tenho diante do Senhor. Amém? Senhor, que os anjos levem. Gente, Satanás que vai lá com os memorial, fala, ela não presta diante de Deus. Cadê os anjos seus? Dá ordem para eles, leve os memoriais de honra, de oferta, de arrependimento que eu tenho pela minha linhagem. Pai, não permita que o meu povo padeça. Faz menção aos meus memoriais, passa por eles, Senhor. Aí nós ainda estamos no mês de Elu, gente. O rei está ao campo, lembra? Amém. É o tempo. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Bênção e maldição, tá? Você é um memorial, gente. O teu ser é um memorial que fala de coisas boas e coisas ruins. É para trazer. É para trazer que nós vamos corrigir essa prova. Brincadeira, gente. Eu não vou olhar as coisas de vocês, não. Fiquem em paz. Tá? Vamos fazer uma fogueira santa. Brincadeira. Brincadeira. Nós vamos levantar diante do Senhor, né? Pai, aqui é um memorial de arrependimento. Amém? É isso. É óbvio que você não vai se lembrar de 1 ao 7, né? Não vai lembrar de coisas que você fez. Agora, se você lembrar, você molestou alguma priminha, você molestou alguma criança, você fez alguma maldade com algum animal, com algum bichinho, porque essas idades aqui geralmente praticam essas coisas, né? 8 a 14. Geralmente as meninas querem começar a namorar, os meninos querem, né? Falar mal das meninas, não é? Inventa o que não fez, não é assim? Acontece aqui nessa fase aqui, ó.
rebelde com pai e mãe. 15 a 21, gente, é só o sangue do Cordeiro. De 15 a 21 é um nível de rebeldia para pai e mãe indescritível. Então varre aqui, ó. Busca aqui as mentiras que você fez. Porque você fez, né? Apóstolo, eu já não renunciei aqui? Já, mas dá uma olhada nos teus memoriais aqui. Vê se não tem coisa aí para você apresentar aqui. Talvez eu não coloquei nas renúncias, né? 22 a 28. Escola. Projetos que você não acabou. Coisas que você não concluiu. Né? Essa parte aqui, você é inimigo dos patrões. Eu não sei o que acontece. Você precisa do emprego, mas você quase que odeia o patrão, porque você não quer ser mandado. Você sabe muito, não é assim? É ou não é? É. Aí você vem para 29 e 36. 29 e 36, rebelde com o esposo, desobediente, insubmissa, mandona. Estou falando para as mulheres. Não é verdade? Não se alinha em casa de jeito nenhum. Não cozinha. Não? Que benção. Mas a grande maioria, né? Então você vai corrigir essas coisas. Na renúncia aqui não tem. Pai, eu renuncio por ter preguiça de cozinhar. Não tem. Você vai ter que fazer isso. Pai, quando eu só comprei miojo, dei para meus filhos. É a sua herança, né? Aí você... Entende? É o quê? Passou pelo miojo. Quem nunca? Para, gente. Quem nunca? Quem nunca tira a primeira pedra? Não, salsicha eu nunca gostei. Essas coisas assim, não. Macarrão com salsicha. Né? Então, isso daqui você vai cavar, vai limpar, para a tua geração não colher. Amém? Porque depois você vai falar: filha, essa criança está tão magrinho, você não cozinha brócolis, cenoura. Ela vai cozinhar como se ela não tem memória? Ela não comia brócolis e cenoura quando era criança. Por que você acha que ela vai começar a dar brócolis e cenoura para os seus netinhos? É nunca. Ela vai ter vontade de comer miojo, macarrão, hambúrguer, batatinha frita. Então vamos lá. Tarefinha, tá? Já deu tempo de descansar? Dá para nós dar mais uma pegada aqui de renúncia? Essa daqui é um pouquinho mais violenta. Vamos trabalhar o financeiro. E agora já é 18 horas. Eu já comecei a sentir os dedinhos fazendo assim, ó. Aí eu falei: ué, mas o que está acontecendo? Aí eu olhei no relógio, já passou 4 horas. Vamos fazer a outra? Então vamos ficar de pé. Essa é rápida e daí nós encerramos. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Por muito a gente ouviu que quando nós aceitássemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estava tudo resolvido. Não tinha mais guerra, porque estava tudo vencido. Não foi assim? Só que nós começamos a ver essas mesmas pessoas que nos ensinaram perdendo filhos, casamentos, empresas. Eu não estou falando perder filho para o mundo, não. Eu estou falando perder mesmo. E, meu Deus, se o Senhor já venceu tudo isso, por que está dentro da igreja? Você consegue entender? Porque nós temos bagagens, e são essas bagagens que nós estamos tratando, tá? Aqui nós não estamos questionando a santidade, a salvação, tudo que tem na figura de Cristo, na figura de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador e Libertador. Não. Nós estamos confrontando as bagagens que nós trouxemos. É só isso. Amém? Vamos lá então? Essa daqui é pecados financeiros. Vamos lá? Pai,
Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu me identifico pelos meus pecados, iniquidades, transgressões, defraudações, meus e dos meus antepassados. Me identifico com a linhagem materna e com a linhagem paterna. Entro agora em arrependimento e confissão diante do teu trono. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, subo pela cruz até o seu trono. Me apresento reconhecendo as defraudações, iniquidades, transgressões e pecados meus e de meus antepassados, nas seguintes áreas. Me arrependo e peço perdão. Renuncio e confesso. Quando comprei, movido pela ambição e desejo de possuir roupas, acessórios e objetos, mesmo sabendo que não poderia pagar. Quando comprometi a renda familiar com os meus desejos egoístas, não pensando no coletivo, mas satisfazendo o vazio da minha alma com comidas, bebidas, jogos, sexo, roupas, acessórios, tecnologias. Quando deixei dívidas se tornarem antigas, sem negociar ou dar o valor real que cada serviço ou bem possui ao comércio ou pessoa que adquiri. Quando alimentei o desejo de parecer melhor e maior que os demais através do meu exterior, comprando muitas vezes sem necessidades, mas para alimentar o meu ego. Quando defraudei pessoas através de empréstimos a objetos, ferramentas de trabalho, roupas, acessórios e livros, não os devolvendo. Quando furtei dinheiro, objetos em locais que eu prestava serviços. Isso daqui é lojas, comércios que você trabalhou, bancos, entende? Quando fui contratada como cargo de confiança, quebrando a aliança e a confiança das empresas a quais prestei serviço. Quando desonrei patrões com fofocas, maledicência junto aos demais funcionários. Quando usei de astúcia e maldade, causando alguma quebra de protocolo para ser dispensado dos locais que trabalhei ou prestei serviço, recebendo benefícios indevidos, imóveis, fraudando bancos ou concessionárias. Quando me tornei fiador, mesmo sabendo que não poderia arcar com a dívida, caso a pessoa não pudesse honrar seu compromisso. Quando me inscrevi em programas do governo, assumindo estado de pobreza para adquirir benefícios. Quando adquiri gatos de água, energia, internet, televisão, gás, fraudando empresas e pessoas.
Quando furei filas, burlei sistemas, fraudei familiares e pessoas. Quando pratiquei agiotagem, emprestei e tomei emprestado a juros abusivos, por acumular riquezas e viver em mesquinharia. Arrependimento na área financeira, empresarial. Me arrependo, peço perdão, renuncio e confesso por mim e pela minha linhagem. Quando constituir um CNPJ, ou seja, uma empresa, sem o entendimento que ela estava exercendo um ministério confiado a eu pelo Pai, quando passei a não recolher impostos no valor integral, levantando assim altares e portas para ir à bancarrota, quando fui avarento e mesquinho em negociações, acordos, contratos, quando fui permissivo à desvalorização dos servidores em relação ao seu piso salarial, quando fui permissivo a cargas horárias exageradas sem remuneração, quando simulei descontos quando não haviam, quando controlei e humilhei por possuir recursos financeiros, quando manipulei pessoas usando da posição de chefe dentro das empresas, exigindo favores sexuais ou favores financeiros, quando cobrei juros indevidos ou abusivos, quando ofereci e aceitei propina para cancelar ou diminuir multas, quando levei testemunhas falsas ao tribunal para a defesa da empresa ou para a defesa pessoal, quando fiz reuniões abusivas com humilhação ou desvalorização pessoal a pessoas, quando financiei entidades pagãs através de contribuição financeira para sua fundação e manutenção, quando fiz acordos com funcionários para descontar multa e ter crédito nisso, quando abri as portas da empresa para pessoas mal intencionadas, invejosas, que nunca geraram nada, para liberar bênção que não possuíam. Agora nós vamos para o legado familiar. Amém? Renuncio o legado familiar de pecados, iniquidades e transgressões financeiras. Me arrependo, peço perdão, renuncio e confesso que roubamos e invadimos terras quando derramamos sangue para adquirir territórios e conquistar cidades, quando participamos de massacres para adquirir posição financeira ou posição de respeito, quando aceitamos heranças e recursos familiares conquistado com roubo e derramamento de sangue, quando desejamos
possuir coisas para ter valor social. Quando sentimos orgulho por fazer parte de uma família considerada de linhagem importante, mesmo essa linhagem não cumprindo princípios do eterno, possuindo princípios dos principados. Quando sentimos prazer em ver as pessoas sofrendo por causa do dinheiro, em falência ou para adquirir. Quando maltratamos, torturamos a família, pai, esposo ou filhos por conta do dinheiro. Quando levantamos altares na prostituição e imoralidade, deixando guerras na sexualidade para a próxima geração. Quando levantamos altares à idolatria, abrindo as portas para a imoralidade sexual e para a feitiçaria. Quando levantamos culturas pagãs através da posição social, levando pessoas a caminhar em desobediência a princípios do eterno. Quando desonramos viúvas, órfãos e estrangeiros. Quando roubamos o Senhor através dos dízimos, das primícias e das ofertas. Me apresento confessando, renunciando todos os pecados, transgressões e iniquidades, todas as defraudações, rendendo todas as marcas dos tronos de iniquidades adquiridas ou herdadas. Pedimos que o fogo do altar superior passe sobre nossa linhagem, sobre a nossa descendência, sobre o nosso DNA físico e nosso DNA espiritual, apagando todas as marcas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Ore assim comigo. Pai, em nome de Yeshua, eu me arrependo por mim e pela minha linhagem, por toda a perseguição religiosa, a evangélicos, a judeus. Peço perdão por toda... Como que fala quando você tem com pessoas, com raças? Por todo racismo, por toda a maldade da minha linhagem, minha e da minha descendência. Eu peço perdão e me arrependo pelo divórcio que a minha família fez na chegada ao Brasil com Israel, por ter se divorciado dos princípios de Sião, da Torá, da tua palavra. Eu me identifico agora pelos meus antepassados, da parte de minha mãe, da parte de meu pai. Peço perdão por termos entrado na idolatria, na feitiçaria, no paganismo. Hoje eu me reconcilio com Israel, com Sião, em nome de Yeshua. Eu sou enxertada na videira verdadeira, assim como a minha linhagem e como a minha descendência. Eu renuncio
todos os altares levantados fora de Sião, fora de Jerusalém, abro mão dos legados de moralidade, de prostituição, de idolatria, e me aliancio aos mandamentos e aos princípios da Torá. Em nome de Yeshua, eu aceito Yeshua HaMashiach como meu Senhor e como meu Salvador e como Senhor da minha linhagem e da minha descendência. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Amém e amém. Aleluia!